Boa tarde, estimados jornalistas. E aos presentes, bem, em primeiro lugar, gostaria de dizer que hoje é um dia importante, um dia tão importante e sensível na Ucrânia. Hoje, junto com representantes do corpo diplomático, junto com a primeira-dama, homenageamos nossas crianças ucranianas, a memória de sua morte por causa da guerra que a Rússia iniciou na Ucrânia, por causa dos assassinatos de pessoas, principalmente da população civil. E realmente este é um momento muito importante para nós da invasão em grande escala. 631 crianças morreram especificamente por armas da Rússia, por ataques, pelas consequências dos bombardeios. E centenas de crianças, desde o início da primeira ocupação, já faz 11 anos, e um número indefinido de crianças, informações que provavelmente ainda não temos completas, um número indefinido de crianças mortas nos territórios temporariamente ocupados. Por isso, o país, ouvimos hoje, os pais, é simplesmente impossível assistir e ouvir sem lágrimas. Todos eles querem uma paz absolutamente justa, que a guerra acabe, mas também justiça para a sua história, para as famílias que, infelizmente, eles não têm mais. Especialmente o rapaz que falou que é de Kryvyi Rih. Com um único ataque, vocês sabem, em Kryvyi Rih, a esposa dele e 3 filhos foram mortos diretamente por um ataque de míssil. E todos eles falam sobre justiça, uma paz justa. De qualquer forma, todos querem a paz o mais rápido possível, mas para que o mal seja punido. E por isso é muito importante que a Ucrânia faça tudo, de todas as formas e maneiras possíveis, para conter e impedir a Rússia, sua aviação, seus bombardeios, seu potencial. 1 minuto antes do nosso encontro, 5 minutos antes do nosso encontro, eu condecorei por decreto confidencial soldados do Serviço de Segurança da Ucrânia pelo fato de terem realizado uma importante operação no território da Federação Russa para destruir 41 aeronaves. Metade delas é impossível de recuperar. E uma parte delas vai levar anos para ser recuperada, se é que serão recuperadas. De fato, é um objetivo militar justo. Sou grato a eles pelo seu serviço. Onde estamos agora depois disso? Não transmitiram até o encontro, certo? Então, o que foi divulgado na mídia coincide com o documento que recebemos. Então, até hoje não recebemos uma resposta ao nosso documento. O documento que a Ucrânia enviou antes do encontro, como todos nós queríamos, assim como o presidente americano conversou com o lado russo, e Putin prometeu a Trump que receberíamos o documento, que eles o entregariam diretamente ao lado ucraniano antes do encontro. E um ponto muito importante, o lado americano, especialmente o próprio presidente Trump, disse que, mesmo que vocês entreguem, isso deve ser, como ele disse, viável. O ponto importante é que o documento seja viável. Por isso queríamos muito receber o documento antes do encontro. Na minha opinião, que permaneceu a mesma após ler o documento, e na minha coincide com o que pensávamos antes do encontro, está relacionada à razão pela qual o documento não foi entregue antes da reunião. Acho que isso é importante porque os russos entendiam que era um ultimato e que nem o lado ucraniano nem ninguém levaria isso a sério, porque se tratava de um ultimato. Ou seja, não é um memorando de entendimento. Bem, pelo menos um memorando de entendimento deve envolver 2 partes e não apenas um lado exigindo algo. Portanto, não se pode chamar isso de memorando de entendimento. Ou seja, isso é de fato um ultimato do lado russo para nós. Sim? Portanto, na nossa opinião, na minha opinião pessoal, acredito que eles não nos deram isso porque está claro que se isso se tornar público, a Ucrânia terá todo o direito de não comparecer a essa reunião. Não porque não queiramos, mas porque está claro que não haverá sentido na reunião. Por isso eles fizeram tudo desse jeito. Bem, como trapaceiros, não consigo encontrar essa palavra em russo.
É isso, é exatamente quem são. Definitivamente não se trata de um nível superior, nem de diplomacia, nem realmente de pessoas que querem a desescalada, o fim da guerra, e é por isso que eles fizeram isso. E para quê? Para mostrar aos Estados Unidos da América, esse é o único objetivo de todas as suas ações, que eles são construtivos. Para quê? Para que houvesse um adiamento que depende pessoalmente do presidente Trump de adiar ou não a imposição das sanções. Ou seja, todo esse jogo, todo esse teatro é para demonstrar artificialmente nível diplomacia artificial para que a Ucrânia viesse e viesse para nos dar 1000 pessoas. E novamente é não construtivo porque nem sequer existe uma lista de troca até agora, como foi da primeira vez. Porque é um ultimato. E as trocas podem ser feitas até mesmo pelos líderes dos grupos por telefone discutindo as listas. Dizer, por exemplo, estamos prontos para trocar 500, 300, 1000, 2000. Isso pode ser feito. As equipes podem trabalhar nisso independentemente de qualquer coisa, porque todos estão interessados na troca de pessoas, porque eles também têm... Bem, talvez para eles tanto faz as pessoas, mas ainda assim existem famílias que querem trazer seus entes de volta. Ou seja, eles não estão nos fazendo nenhum favor. Eles trocam militares por militares. Ou seja, isso foi apenas uma demonstração de diplomacia para adiar as sanções. Por que isso é um ultimato? Você tem o documento? Então, se você prestar atenção, eu só vou comentar rapidamente sobre alguns pontos. Primeiro ponto. Internacional. Já que o documento está em russo, sim, nós enviamos em diferentes idiomas. Enviamos para eles em ucraniano e em inglês. Recebemos aqui, comigo está em russo. Reconhecimento jurídico internacional da entrada da Crimeia, LNR, DNR, regiões de Zaporizhia e Kherson na Federação Russa, retirada completa das unidades das Forças Armadas da Ucrânia e de outras formações militarizadas ucranianas desses territórios. Ou seja, no primeiro ponto é extremamente ultimativo. Exatamente, contradiz a Carta das Nações Unidas, contradiz o bom senso, contradiz a Constituição da Ucrânia. Eles, aliás, sabem disso. Ou seja, todos eles entendem que isso definitivamente não é um acordo total, mesmo que eles queiram isso. Este não é um momento de acordo total. Agora, outro ponto, certo? Neutralidade, e aqui é a posição russa, neutralidade da Ucrânia, a suposta recusa dela em aderir a alianças ou coalizões militares, bem como a proibição de qualquer atividade militar de terceiros países no território da Ucrânia, e bem, também o posicionamento de formações armadas estrangeiras, bases militares, certo? Infraestrutura militar. Bem, então justamente em 2014, quando Putin tomou a Crimeia e parte do Donbás, a Ucrânia tinha um status definido por lei, certo? Status de país não alinhado. E por isso também não faz sentido e contradiz a lógica. Novamente, aqui não há o que discutir, ou seja, ele quer isso para quê? Para poder se aproveitar da ocupação incondicional do nosso Estado. Agora, sobre a OTAN, porque nós enviamos um documento para discutir, porque temos uma posição clara sobre a OTAN. Além disso, está escrito em nossa Constituição que essa questão depende dos aliados, de todos os membros da OTAN. É uma decisão deles convidar, e para isso eles precisam estar unidos para convidar a Ucrânia para a OTAN. E, aliás, para não nos convidar, de acordo com os documentos correspondentes, eles também precisam de unidade. Ou seja, hoje é possível levantar essa questão, mas para que a Ucrânia não seja vista no futuro na aliança, eles também precisam da unidade de todos os votos. Isso também é um ponto muito, muito importante. O terceiro ponto. Foram tomadas medidas e recusas em celebrar futuros tratados internacionais. Bem, isso são apenas restrições à soberania de qualquer país. A Ucrânia não é exceção. Sim, e isso é uma violação, em particular, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados Internacionais de 1969.
Mais uma vez enfatizo que o documento está sendo preparado ou foi preparado por pessoas de baixo nível. Reforçamos novamente que a equipe do lado russo, que conduz o diálogo com a ucraniana, não está à altura. Não são apenas pessoas que não tomam decisões, mas também não possuem o conhecimento adequado sobre o que acontece tanto no direito internacional quanto na legislação ucraniana e deveriam ter esse conhecimento. Depois, quando eles nos pedem para sair de qualquer aliança, eu já comentei sobre as alianças, então a Rússia, que hoje está na aliança, na CSTO, deveria sair da CSTO, sim. Se eles falam sobre alguns passos espelhados, assim como eles têm durante a guerra, você sabe, decisões aliadas correspondentes tanto em relação ao Irã quanto à Coreia do Norte. Por isso parece estranho, novamente soa como um ultimato. Também, bem, literalmente eu não vou responder a todos os pontos, confirmação do status da Ucrânia como um Estado que não possui potencial nuclear ou outro, respectivamente, sim, proibição de seu uso, trânsito e implantação. Bem, isso parece simplesmente spam, para ser honesto, esse documento. Sim, os wagnerianos que nós eliminamos, mas mesmo assim eles ainda têm alguns em maior ou menor quantidade. E assim por diante. Eu simplesmente não quero falar sobre todos os pontos. Se você quiser falar sobre a língua russa, todos sabem, nós temos apenas uma língua oficial, o ucraniano. E o fato de eles estarem novamente preocupados com a população de língua russa parece novamente muito estranho, porque eles destruíram e continuam destruindo em massa as regiões, em sua maioria, no leste do nosso país, onde a maioria das pessoas era de língua russa ou falava tanto ucraniano quanto russo. Por isso, novamente, isso parece um tipo de marketing ultimato, não um marketing sangrento por parte do lado russo. Portanto, na minha opinião, basicamente estou terminando e depois passaremos às perguntas. Na minha opinião, parece que eles estão prontos para as trocas, porque isso é do interesse deles. E nós estamos prontos para as trocas, mas continuar com encontros diplomáticos em Istambul, em um nível que não resolve nada além disso, eu considero sem sentido. É assim que eu penso. Na minha opinião, as trocas estão acontecendo e devem continuar acontecendo. E os russos não estão prontos para um cessar-fogo, pelo menos esse nível. Mais uma vez, a delegação não está pronta para resolver isso. E eles consideram que essa é uma questão para os líderes. Eles mesmos nos disseram isso. A questão do cessar-fogo é de outro nível. Sim. E a minha proposta. Nós propomos bem, acho que nossos parceiros podem nos apoiar, mas propomos aos russos um cessar-fogo até a reunião dos líderes. Esse é o meu pensamento pessoal. Estamos prontos para o encontro primeiro. Quero deixar claro desde já, para que não haja insinuações, a reunião pode ser no local escolhido pelos russos. Istambul, Vaticano, Suíça, todas essas opções estão disponíveis. Propomos a reunião a partir de segunda-feira, em qualquer dia. E por que o cessar-fogo no nível até o encontro dos líderes? Porque nós nos encontraremos. E se não houver nenhum entendimento, se não houver desejo de desescalada, se não houver vontade ou visão de como encerrar isso, então o cessar-fogo terminará no mesmo dia. Da parte dos russos, unilateralmente. Por favor. Se virmos que podemos continuar o diálogo e estivermos prontos para os passos correspondentes de desescalada, então continuamos. Regime de cessar-fogo? Sim, com monitoramento americano, com garantias americanas de mediação. Acredito que se os russos não quiserem um cessar-fogo prolongado, então nosso encontro pode acontecer a partir de amanhã, em qualquer dia. Ou seja, haverá um cessar-fogo por um dia, 2, 3. Eles queriam algo ali na Páscoa, no 9 de maio. Bem, essa é a minha proposta pessoal. Todos os lados se beneficiarão com isso, se quiserem o fim da guerra. Se o presidente Trump apoiar essa ideia, ficaremos gratos.
Tenho certeza de que o presidente Erdogan não vai apoiar, porque durante nossa conversa ele disse que gostaria de um encontro a 4, certo? O presidente Erdogan, o presidente Trump, eu e Putin. Estamos prontos para esse encontro em qualquer dia. Bem, é basicamente isso. Colegas, vamos começar pelos temas mencionados. Se vocês tiverem esclarecimentos ou complementos, façam suas perguntas. Só peço que se apresentem, por favor. Por favor. Natalia Kushner, ABC News. Volodymyr Alexandrovich, depois, quando li o texto deste memorando, para mim pareceu uma versão ampliada do ano de 22 com as palavras desnazificação e desmilitarização. Ou talvez você tenha uma impressão diferente sobre isso. Como você avalia a diferença nas exigências dos russos em 22 e em 25? Obrigada. Praticamente não há nenhuma. Sim, e agora isso soa um pouco mais baixo. Eu digo isso com muita cautela, porque agora a nossa equipe está nos Estados Unidos da América. Bem, e de fato o clima mudou nos círculos políticos. Agora haverá uma coletiva de imprensa. Hoje haverá uma grande coletiva do Senado da nossa equipe. A vice-primeira-ministra Sviridenko, o chefe do gabinete, a Yermak. Depois virá o vice, o primeiro vice-ministro da Defesa, Buev. Depois virá meu representante para sanções e também estará Polisa, o conselheiro para assuntos militares. Ou seja, será apresentado todo o panorama ao Senado, desde as sanções até as crianças sequestradas, da situação no campo de batalha, até operações especiais e assim por diante. Nós vamos mostrar tudo. Eles demonstram isso abertamente, não nos bastidores dos diálogos políticos, mas de forma concreta, abertamente, eles falam sobre isso. Por isso insistimos nas sanções e pedimos muito por isso. Senhor Presidente, pelo que o senhor comentou sobre esse memorando e as informações anteriores sobre ele indicam que isso é apenas uma ilusão e não diplomacia. E, na verdade, os próprios russos também confirmam que isso é uma ilusão deles. Mas, na sua opinião, por que nossos parceiros, principalmente os americanos, parecem não entender isso? Acho que alguns entendem e outros não. Ou seja, às vezes é uma questão de compromissos políticos. Eu entendo que alguns querem adotar uma política mais branda em relação aos russos, não fechar ou não trancar completamente. As portas das oportunidades. Olhem, mas para muitos russos, sabem, é como uma casa com muitas portas, desculpem, para eles. Porque para eles há tantas portas, enquanto para os ucranianos, que não atacaram ninguém, há apenas uma e nem é tão grande assim. Uma porta só, desculpem. E por isso queremos que, todos vejam. Agora são cada vez mais pessoas nos Estados Unidos da América, quero dizer, na liderança política e estratégica, cada vez mais pessoas veem claramente o que os russos realmente querem, adiar artificialmente através da diplomacia, uma diplomacia que carece de decisões sérias e concretas, adiar as sanções econômicas para poderem realizar ações ofensivas e, consequentemente, ocupar mais territórios ucranianos. É exatamente isso que eles querem alcançar. Por favor, prossiga. PBS. Volodymyr Isuk, PBS News. Senhor presidente, o senhor disse que a sua equipe de trabalho, está agora, neste exato momento, em Washington, na capital. Hoje ela fará um briefing para o Senado. Já houve reuniões? Houve reuniões. Com Rubio, Schaller, Svitkov, os senadores. Hoje haverá um grande e importante evento e também haverá um grande briefing detalhado. De que forma, além desse briefing com a equipe dele, você tem algum diálogo direto sobre como obter essa vontade política para implementar as sanções? Antes de tudo, todas as minhas conversas com o presidente Trump são públicas, de uma forma ou de outra. Algumas conversas, o conteúdo pode não ser totalmente público, mas o próprio encontro ou a conversa como fato, todos são públicos. Outros, sinceramente não houve. Encontros e conversas com a gestão americana de outros níveis do lado ucraniano são constantes e muitas delas não são públicas, certo? Porque há bastantes delas e elas precisam trazer algum resultado para que possam se tornar públicas. Essa é outra história. Quanto às sanções, entendemos que o Senado está pronto para isso. Ontem ouvimos publicamente
junto com vocês, não só os senadores, e ouvimos os congressistas, mas também ouvimos publicamente o presidente da Câmara, Mike Johnson. Eu não tive contato separado com ele. Essa é a posição dele, e fico muito feliz que exista essa posição, de que eles estão prontos para apoiar isso. Mas é muito importante que o presidente Trump também esteja disposto a apoiar as sanções. Os últimos sinais dele foram de que ele queria dar aos russos mais uma oportunidade. Acho que para nós é muito importante que os russos prometeram a ele entregar um documento viável. Ele não é viável, de acordo com a legislação, não apenas com a minha vontade política. É muito importante que ninguém depois diga: o Zelensky é difícil nas negociações. Eu não sou fácil, sim, mas existe a legislação. A legislação não pode ser manipulada para cá ou para lá, porque isso não é sobre advogar por alguém ou por alguma coisa, certo? Isso não é um debate. Existe uma legislação específica, tanto internacional quanto constitucional. Portanto, é o que é. Existe uma base legislativa. E por isso é de suma importância que todos nós sejamos consistentes. Eu apoio plenamente a consistência proposta pelo lado americano, que é fundamental para o nosso progresso. Cessar fogo imediato ou sanções econômicas severas. Bem, nós não queríamos sanções contra nós. Nós apoiamos o cessar-fogo. Os russos, provavelmente tanto faz para eles. Então pedimos que sejam aplicadas sanções. A sua segunda questão foi, desculpe. Esse documento que você está propondo, você está sugerindo que ele tenha monitoramento americano e garantias de mediação? De qualquer forma, depois que as partes chegam a um cessar-fogo, todos querem saber quem será o garantidor, quem será aquele que cumprirá essa missão de mediação, certo? Uma missão para dizer que este lado violou, aquele lado violou, e as sanções correspondentes por violar o cessar-fogo já estabelecido. Desde o início, dissemos, tanto nas reuniões em Istambul I quanto em Istambul II, que os Estados Unidos podem garantir esse monitoramento. O fato de eles envolverem ou não parceiros europeus já é uma questão técnica para os Estados Unidos. Acho que eles vão concordar e entendem que, tecnicamente, só eles podem cumprir totalmente essa função. Isso explica por que os líderes devem se reunir nesse formato. É assim que eu penso. Ou seja, eu acho que é preciso demonstrar vontade de cessar fogo. E não é uma má ideia um cessar-fogo antes da reunião. Na reunião falamos sobre o formato de monitoramento, porque há algumas coisas que são tecnicamente monitoradas pelos Estados Unidos. Independentemente de qual lado seja, se chegarmos a um acordo sobre o cessar-fogo, é claro que é fácil controlar o alcance de ambos os lados. É claro, é muito fácil controlar que os mísseis não estão sendo lançados, que drones de longo alcance não estão voando, que não há navios no mar e que não há ataques à infraestrutura portuária, entre outras coisas. Ou seja, isso é muito fácil de controlar tecnicamente. Controlar os acontecimentos na linha de frente é mais difícil. Então, para os acontecimentos na linha de frente, é tecnicamente necessário ainda haver mediação. Mediação para garantir justiça, para que ambos os lados não acusem um ao outro de violações. Entende, não é? Tecnologicamente, graças aos drones, podemos controlar tudo isso também na linha de frente. Mas nós vamos dizer que são os russos que estão violando. Os russos vão dizer que são os ucranianos que estão violando. É para isso que se recorre a uma terceira parte, um mediador. É para isso que serve. Mas é possível já demonstrar a vontade de cessar fogo diante dos líderes. Isso pode ser feito. E aqui os russos não poderão argumentar, porque eles já fizeram isso duas vezes de forma unilateral, embora tenham continuado os ataques, mas fizeram tal proposta unilateralmente e não disseram que sem os americanos isso seria impossível. E é por isso que eu disse que acho que, para começar, é preciso entender que eles estão prontos para acabar com a guerra e têm essa vontade, esse desejo. Por isso minha proposta agora é o cessar-fogo até o nosso encontro em nível de líderes. Sem quaisquer condições, porque dizemos, ok, quando? Amanhã. Vamos fazer amanhã. Istambul, Suíça, Vaticano. Depois de amanhã? Depois de amanhã? No início da semana?
no final da semana. Por favor, estamos abertos. Mas nesse momento as pessoas vão entender que os povos, a Europa, a Ucrânia, o mundo inteiro tem uma chance de acabar com a guerra. Vocês veem, nós demonstramos, os lados demonstraram até mesmo um cessar-fogo temporário antes do encontro dos líderes. Por isso essa proposta. Isso poderia não ser necessário se em Istambul as pessoas tivessem sido construtivas, mas elas não foram. Suspilne. Andriy Stesiuk, Suspilne. Gostaria de esclarecer sobre o memorando se há algum ponto que a Ucrânia pode considerar como viável para negociação. E você também disse que, se tivéssemos recebido esse memorando antes, poderíamos nem ter ido a essa reunião. Agora nós recebemos. E poderíamos não ter ido? Eles entenderam que o lado ucraniano disse: o que vamos discutir esses pontos? Ou seja, isso é um ultimato e não uma proposta de desescalada. Ou seja, minha pergunta agora é: se houver encontros no nível dessas mesmas delegações, como está acontecendo agora, isso significa que o Istambul 3 pode não acontecer? Ou você planeja que ele aconteça de qualquer forma? Nada vai funcionar com ultimatos. A questão não está nos pontos deste acordo. Eu lhe dei um exemplo, não de alguns pontos específicos, mas falei com você de forma consistente e posso continuar assim até o fim. A questão não está em um ponto ou outro que pode ou não ser cumprido, mas sim que o espírito deste documento é de ultimato. É preciso mudar o espírito do documento, e então haverá outras abordagens para determinadas questões, como as pessoas, os territórios, a desescalada, o cessar-fogo. Ou seja, se você não quiser, você escreve assim. Ou se você quiser agradar a uma parte radical, muito radical da sua sociedade. Estou falando dos russos agora. Se você quer realmente agradá-los, então escreva um documento assim, depois publique na TASS ou por quem quer que seja que eles jogaram isso na internet. Nem quero citar o que eles dizem sobre as mulheres pró-europeias, certo? Sobre as crianças, essa é a posição deles sobre outros pontos, sobre territórios, essa é a posição deles sobre a Ucrânia como um todo, é a posição deles. Eles dizem, vamos avançar ainda mais até Berlim. Veja, isso é até triste. É triste ver esse tipo de abordagem, não é? Se possível, uma segunda pergunta rápida sobre o comandante das forças terrestres. Você já decidiu sobre o candidato? Ainda não decidimos. Muito obrigado, de coração. New York Times, por favor, prossiga. Peço desculpas, sou Mark Santor do Times. Eu só quero deixar claro, você está sugerindo hoje que primeiro tem um briefing e depois uma reunião do governo, mas pelo que entendi, você faz a reunião do governo sem o briefing. E então, muito rapidamente, você sabe o que deixou aqui, o quão longe você está. Você acha que haverá algo diferente na reunião do governo? Acho que, antes de tudo, este é o clima e o espírito da reunião em que estaremos, de que estamos falando sobre paz ou estamos começando a partir da guerra. Esse é o primeiro ponto. Trata-se de desescalada. O segundo ponto, se os líderes estão vindo, se os líderes têm uma reunião, todos nós queremos, eu acho, ter algum sucesso para as suas nações. Qualquer tipo de sucesso, grande ou pequeno, mas de qualquer forma, será um passo adiante rumo à paz. Se conseguirmos decidir por um cessar-fogo duradouro ou prolongado, até que façamos o documento, que não será um ultimato, será um documento, isso é bom. Não é, quero dizer, algo com que sonhamos todos os dias, sim, mas é um grande passo para a paz, um passo muito grande para a paz. O segundo ponto, se falarmos sobre questões humanitárias, se falarmos sobre crianças, como trazer de volta milhares de crianças. Não se trata de um dia, uma semana, um mês. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Realmente é uma pena. Mas algumas crianças podem já ser adultas. Me desculpe, mas eu quero enfatizar isso. Então, por isso, quanto mais cedo pudermos começar essa discussão e encontrar um mecanismo para trazer as crianças de volta, sim, o mais cedo possível, nós temos que fazer isso. É por isso que eu acho que, se no nível dos líderes houver uma decisão política de cessar fogo, então preparar grupos técnicos para preparar o documento.
o documento que traga, que nos levará ao fim da guerra. Então as crianças, então a troca de todos por todos. Se no nível dos líderes dissermos todos por todos, quero dizer, isso... Então essa é a última chance. Quero dizer, isso... Ninguém mais vai decidir e ninguém pode dizer, preciso de consultas com outros caras. Ou algo assim. Não. No nível de líder, nós decidimos. Isso significa que podemos ter algum sucesso. Mesmo algum sucesso. E eu acho que isso é possível. Claro, se os Estados Unidos continuarem firmes e se a Rússia estiver pronta para alguns passos em direção à paz, eu não estou, porque eles não estão prontos para a paz. Eu acho que sim. Mas eu compartilhei isso em setembro com o presidente Trump, ele ainda não era presidente eleito. Mas compartilhei com ele que acho que o Putin, pessoalmente, não quer nenhum tipo de paz, apenas ultimatos e somente a ocupação total da Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Letônia, Lituânia, Estônia e Cazaquistão. Acho que o Cazaquistão pode ser antes. Desculpe, o P pela palavra pode ser. Quero dizer que Deus abençoe, nada acontecerá com a soberania deles. Mas eu acho que ele está, sim, ele está indo por esse caminho. E também a Polônia, e também falei com por exemplo, o novo presidente da Romênia. Só para ficar claro, então poderia haver uma reunião de líderes sem um cessar-fogo ou, na sua opinião, isso não faria muito sentido? Ainda seria possível ter uma reunião de líderes sem o cessar-fogo? Porque entre nós, para o presidente Trump mas não é segredo para ele, cessar-fogo é o fim da guerra. Tem sido assim, quero dizer, é isso. Então, os russos imediatamente vão dizer, viu, eles não querem, quero dizer isso. É por isso que eu não entro nesse jogo. Vamos pensar sobre isso, ou eu vou pensar um pouco mais tarde, e etc. Não, se eles não estão prontos para esse fogo, mas estão prontos apenas para um encontro no nível das vidas, tudo bem. Mas a minha posição é melhor do que um cessar-fogo anterior. É um espírito, como eu disse, é um movimento em direção à paz. É o tema da nossa reunião, como continuar, como esse fogo e outros. Eu não posso comentar sobre o presidente Trump. Acho que não o ouvimos de fato naquela ocasião específica. Ouvimos algumas pessoas que estavam presentes no momento, mas sinceramente eu não sei ao certo o que realmente aconteceu ou o que foi dito. É sempre difícil ter certeza nessas situações. Mas você sabe como é quando se trata dos Estados Unidos? Sempre há uma situação peculiar, cheia de nuances e detalhes que acabam tornando tudo ainda mais complicado de entender. Ainda podemos ouvir. Sabemos que o problema foi daimo de crianças. Somos absolutamente justos. Nós não atiramos na infraestrutura civil, nas crianças, como os russos estão fazendo. Nós não fizemos nada de errado, absolutamente nada que pudesse ser considerado impróprio ou questionável. E, além disso, fizemos coisas absolutamente justas, corretas e necessárias. E fizemos isso em um nível tão elevado, com tanta responsabilidade e transparência, que a inteligência de todos os países, acredite em mim, todos os países muito sérios e respeitados internacionalmente, reconheceram isso claramente. Disseram que este é o mais alto nível de preparação e operações especiais. Mais uma pergunta. Quão intenso é o movimento russo na região de Sumi? Eles farão tudo o que puderem. Não há nada de novo para nós. Não há surpresas. Os militares de fato sabem o que fazer e, sem hesitar, realmente fazem tudo o que podem. Eu te disse, honestamente, em qual das direções eles escolhem a principal? Para eles isso já foi há mais de um ano, na verdade. Pensamos que eles provavelmente começariam com o Sol. Na verdade, eles só falam sobre o fim da guerra e, bem tanto na imprensa quanto na mídia, conversam com algumas empresas, com outros canais, contratam ex-apresentadores da CNN, Fox e outros. Para que, não quero dizer apenas os meios de comunicação republicanos ou democratas. Não, todos eles. O que eles fazem? Eles desviam a atenção e enrolam sobre o tema. E nós fazemos de tudo para que isso não aconteça. A principal narrativa deles é a seguinte: ou estavar-nos completamente sozinhos, totalmente sem a ajuda de absolutamente ninguém, para que depois haja um ultimato.
Mais ou menos assim. Sinem, por favor. Boa tarde, Victoria Butenko, CNN. Senhor presidente, o senhor sente que o Zewadi tem vontade política de continuar a intermediar as negociações? E quanta vontade política há na Rússia para permitir que os UDEUA exerçam a função de mediador? Bem, por exemplo, na Turquia, a demonstração da mediação americana foi absolutamente clara. E foi exatamente isso que fizeram. Eles fizeram isso uma vez. Todos ficaram surpresos. Sim, absolutamente. Porque como isso aconteceu, sabe, foi feio. Na verdade, em Istambul, para ser sincero, fomos reunidos pelos americanos. E a pauta era muito complicada, porque queríamos coisas concretas, a especificidade, e concordamos que os americanos iriam encontrar alguma abordagem mais generalizada. E então todos nós ficamos surpresos, porque tiraram os americanos, tiraram os russos. Com a mediação turca, nosso primeiro encontro em Istambul aconteceu. E primeiro eles tiraram os americanos. E por isso eu acho que agora, no Istambul II, não houve uma forte representação dos Estados Unidos. Se você comparar quem veio dos Estados Unidos daquela vez e quem representou agora, praticamente ninguém. Bem, isso é verdade. Ou seja, naquela época todos estavam mais dispostos a serem construtivos, mas depois viram o que os russos estavam fazendo. Sim, ganhando tempo para depois dizer, fizemos negociações e aqui está a troca. Ok, todos passaram por isso, pela segunda vez. Colegas, já estamos conversando há quase 1 hora e logo vamos encerrar. Mais 2 perguntas. A sua, por favor. A sua, por favor. E agora Bloomberg, desse lado. Katerina Denisova, Kiev Independent. Senhor presidente, em que estágio estão agora as negociações com o ZEUA sobre um possível acordo para a compra de armas americanas? E o que o senhor vê nesse acordo? Como esse mecanismo pode funcionar? Obrigado. Se você espera que haja nessa negociação potenciais acordos para a compra de armas, isso pode acontecer? Minha proposta foi a seguinte. Aqui isso depende do presidente Trump. Sim, Bumbris, por favor, a última pergunta. Obrigado. Dereyler, por quanto tempo você está disposto a esperar por sinais da Rússia de que eles estão preparando esse encontro? Você tem algum prazo? São semanas, meses ou quanto tempo? E por quanto tempo? Qual prazo você estabelece para si mesmo e para uma equipe, para que, mesmo que o Senado aprove o projeto de lei de sanções, o presidente Trump ainda assim o assine? Ainda assim, o quê? Ainda assim que ele assine esse projeto de lei e não procure por outras desculpas, é para adiá-lo. Veja, é assim que eu vejo essa questão. E eu acho o seguinte, se não houver uma posição sobre o cessar-fogo, é preciso impor sanções. No geral, eu acho que é preciso impor sanções se a Rússia não quiser acabar com a guerra. Mas, novamente, o lado americano diz, bem, espere, isso é demais. É preciso encontrar um compromisso. E foi exatamente assim que eles formularam isso. E nós, independentemente de como nos sentimos em relação a isso, achamos que, ok, se o compromisso for que, caso não haja cessar-fogo, as sanções serão impostas, então fica claro que estou respondendo à pergunta do seu colega. Vocês estão prontos para se encontrar em nível de líderes sem sanções? Estou pronto, mas então devem haver sanções, certo? Estamos prontos para nos encontrar em nível de líderes sem cessar-fogo? Eu diria que sim. Mas se não houver cessar-fogo, então devem haver sanções. E então, acredito que o resultado positivo e favorável desse encontro diminui. Por isso, minha proposta inicial foi que me parece que os russos podem demonstrar de forma mais clara a sua posição. Ou seja, concordar com o cessar-fogo antes do encontro dos líderes. Ou seja, não sabemos, isso vai depender deles. Isso abre uma janela potencialmente abre uma janela para mais motivos para adiar as sanções. Provavelmente. Eu ajudo, veja, todos os lados como posso. Sim, e
Bem, então faz algum sentido, entende? Porque se eles não concordam com o cessar-fogo e as sanções não são impostas, não faz sentido. E então eu procuro na minha cabeça algum formato para que todos, de alguma forma... Sim? Já que você ainda está tão disposto a procurar um formato... E o que podemos fazer juntos? Estamos nos preparando. O cessar-fogo poderia ter acontecido antes da operação que realizamos, certo? Certo. A operação teria acontecido então? Não. Ou seja, isso não significa que, ao mesmo tempo em que queremos um cessar-fogo, não estamos fazendo nada em paralelo. Sim, essa é a nossa abordagem. Se tivesse cessar-fogo, não haveria operação? Sim. Bem, cessar-fogo é cessar-fogo. Bem, como poderia ser diferente? Não sei do que eu gosto mais. Operacional. Nós não estamos avaliando aqui, para ser sincero, o que nós gostamos ou não. Nós precisamos escolher as regras. Sim, eu acredito que se as regras do cessar-fogo são para todos, então elas são para todos. Se elas são violadas, isso é outra questão. Se elas são violadas, então nós também podemos violá-las. E de que maneira nós violamos ou eles violam? Bem, isso depende das partes. Não precisamos necessariamente contar o que vamos fazer amanhã depois. Nós não violamos nada. Nós não violamos nada. Nós não violamos nada. Então você não entendeu. Obrigado, colegas. Agradecemos, precisamos liberar o senhor presidente. Na verdade, nós não violamos nada. Sim, nós não violamos nada. Não violamos nada. Não violamos nada.